Eu sou do Rio de Janeiro e hoje eu vim contar um pouco da minha história para vocês. Confesso que é um pouco constrangedora, mas vai ficar de exemplo para muitas pessoas aqui. Eu comecei a trabalhar com 18 anos numa empresa na qual era bastante conhecida. É bastante conhecida. E com basicamente quase um ano que eu estava nessa empresa, eu decidi que eu queria morar sozinha. Então eu fui conversar com meus pais. Eu decidi que eu queria ter minha própria independência. Eu achei que já era um momento, sabe, de eu ter a minha casa, de eu ter um lugar para me chamar de meu, sabe, de lá, do meu lar. E meus pais aceitaram, né, de boa, concordaram, até me ajudaram a comprar algumas coisas que era necessário, sabe, para mim começar pelo menos a morar sozinha. Eu levei, né, a minha cama que eu tinha de casal na casa dos meus pais, levei o guarda-roupa e a televisão. E meus pais me ajudaram a comprar o fogão, a geladeira e um botijão de gás, né? E foi necessário para mim, dali, já criar sonhos na minha cabeça, sabe? Eu sempre quis ter a minha casa, as minhas coisas, eu sempre quis ter a minha privacidade. E depois de basicamente uns 5 meses que eu tava morando sozinha ali, tava comprando minhas coisinhas aos poucos, né? Eu fui promovida no trabalho, por desempenho e tudo mais, e meu salário aumentou, graças a Deus. E aí eu comprei, né, comecei a comprar, né, as coisas assim com mais facilidade e comprar as coisas assim do jeito que eu queria mesmo pra dentro da minha casa ali, né. E depois de 2 anos eu morando sozinha já, eu vi que eu já tava ali com a minha casa toda mobiliada do jeito que eu queria, né, do jeito que eu imaginava quando eu fui morar sozinha. Eu comecei a pensar em guardar dinheiro, sabe, juntar dinheiro para comprar um apartamento para mim ou algo do tipo, sabe, uma coisa que fosse realmente minha, porque a mobília da casa praticamente eu já tinha, então eu precisava agora de um apartamento, de uma casa que eu pudesse chamar de minha mesmo, sabe, comprada por mim. E aí eu comecei a juntar dinheiro para isso, e nesse meio tempo eu conheci um rapaz numa rede social e a gente começou a trocar mensagens direto. Na verdade, ele começou curtindo minhas coisas, eu comecei curtindo as coisas dele, vi, né, o perfil dele, me interessei e começamos a conversar bastante, trocamos o WhatsApp. Ele trabalhava numa empresa de marketing digital, então um dia que ele passou lá no trabalho para me buscar e nós saímos, né, nesse dia nós bebemos, brincamos e tal. E foi bem legal, foi bem divertido. Depois desse dia, nós começamos a sair direto. E depois de 1 mês e pouquinho que nós estávamos ficando, ele me pediu namoro e falou que queria conhecer a família dele, os pais dele, né? A família dele era um pouco grande e tal. E eu conheci a família dele, sabe? A família dele bem educada, bem fina, né? Que a família dele tinha uma condição financeira muito boa, tinha alguns imóveis, né? E ele era de uma família, sabe, que era bem educada, assim, eles eram bem rígidos também, mas foi divertido, eu gostei de conhecer a família dele. Eles me receberam muito bem, sabe, me acolheram ali, e eu me senti bem, sabe, quando conheci a família dele. Acabou que quase todo fim de semana, ou ele estava na minha família, ou eu estava na família dele. Então, ele morava com os pais ainda, só que ele passava muito mais tempo comigo, né, lá em casa, do que na casa dos pais. Então ele começou, às vezes ficava 2 a 3 semanas só indo em casa, pegando roupa e voltando lá pra casa. E quando a gente estava basicamente 1 ano juntos, eu chamei pra conversar e falei que era melhor a gente já morar juntos, até porque ele ficava mais lá em casa do que na casa dele, então praticamente a gente já morava juntos, então era melhor a gente oficializar, sabe, morar juntos de verdade e tal. E começar a pensar, né, os dois, né, pensar em comprar alguma coisa, uma casa, pelo menos pra gente e tal. E nisso ele, tipo, não ficou muito animado, mas concordou. E ele falou com os pais dele e tal, a mãe dele veio conversar comigo e eu falei que por mim tudo bem, que eu queria. E a mãe dele falou que tinha um imóvel dela que tava vazio, né, que era onde a irmã dele morava antes, quando ela era solteira. E aí ela casou e saiu do imóvel. E a mãe dele falou que a gente podia morar lá e tal, que o imóvel já ia ser dele mesmo. Então nós fomos, né? Eu peguei tudo da minha casa, né? Porque
como eu disse, né, anteriormente, minha casa já era mobiliada, então eu levei tudo, né, pra casa. Então eu não precisou comprar nada, absolutamente nada pra dentro de casa, a não ser cortinas, porque a casa onde a gente foi morar era maior. Até então tava tudo bem, assim que a gente se mudou, tava, sabe, parecia que eu tava vivendo um sonho, sabe, um relacionamento perfeito. E ele era bastante carinhoso, sabe, cuidadoso e tal. Só que uns 5 meses que a gente tava morando juntos, eu comecei a notar que ele tava um pouco distante de mim, que ele chegava do trabalho, a gente já não conversava direito, e ele chegava, jantava e às vezes nem jantava, e ia direto dormir. Não me procurava mais, começou a ficar bem frio, sabe? E aquilo ali começou a me incomodar. E eu achei que, tipo, por conta do casamento, como a gente comia besteira, na verdade, eu achei que eu tava engordando, algo do tipo. Só sei que comecei a fazer regime, eu achei que era o que era comigo, eu achei que era a minha aparência. E começou a me incomodar bastante, então eu comecei a fazer regime. Eu queria também começar a malhar, então eu dei um jeito, comecei a malhar também. Eu achei até que ele fosse reclamar por conta disso, né, de eu querer malhar, tá mais sozinha e tal, só que não, ele nem se importou. E eu comecei a malhar, então eu acordava bem cedo, ia pra academia, chegava, ia pro trabalho, chegava pro trabalho e ia fazer janta. E ele sempre chegava 1 2 horas depois de mim. E aí tem um dia que eu chamei pra conversar e perguntei o que estava acontecendo, porque ele estava muito diferente de quando a gente se conheceu, de quando a gente morávamos, né, na minha antiga casa. E eu não sabia o que estava acontecendo, eu queria entender se era alguma coisa que eu estava fazendo, né, que estava deixando as coisas do jeito que estava. E ele falou que não, que é porque ele estava com muito trabalho e aquilo estava sufocando ele e tal, mas que não era pra me preocupar, que não era nada comigo. E que ele ia tentar fazer o máximo pra, sabe, mudar, né, e voltar a ser o que ele era antes. Pois bem, ele mudou, né, voltou a ser o que era antes, por basicamente 2 semanas. Depois de 2 semanas ele voltou novamente a ficar frio, distante, chegava do trabalho e ia pro banheiro, ficava, horas no banheiro com o telefone, horas. Às vezes eu pegava meu telefone pra ver se ele tava online, entrava no WhatsApp, ele tava online no WhatsApp. E aquilo ali foi me incomodando, e quase toda noite ele fazia isso. E teve um dia que eu esperei ele dormir, que ele sabia dormir primeiro que eu, até mesmo a gente vendo filme, ele caía no sono, e a gente já tava basicamente uns 2 meses quase sem ter relação. E ele não me procurava mais, e aquilo tava me fazendo muito mal, sabe? Então eu esperei ele dormir e eu peguei o telefone dele. Quando eu peguei o telefone dele, eu fui abrir o WhatsApp, senha no WhatsApp. Ele nunca teve senha no WhatsApp. Não que eu já peguei o telefone dele pra ver o WhatsApp ou algo do tipo, mas eu vi ele mexer no WhatsApp na minha frente, né, antigamente. Então eu vi que não tinha senha antes, que ele tinha colocado senha recentemente. E aquilo ali me deixou com muita coisa na cabeça. E então eu decidi que eu ia chamar ele pra conversar. Eu chamei ele pra conversar e falei que era melhor a gente dar um tempo, porque as coisas não estavam como era antes. E ele concordou, sabe? Quando eu falei que ia pra casa da minha mãe, que ia dar um tempo pra ele pensar no que realmente ele queria, se era aquilo mesmo que ele queria, se ele estava arrependido, né, de a gente ter ido morar junto e tal. E eu peguei algumas coisas minhas, né, e fui pra casa da minha mãe. E passou um dia, eu tava na minha mãe, a gente se falando pelo WhatsApp, ele me perguntou que dia que eu ia voltar, quanto tempo que eu ia passar na minha mãe. E eu falei, não sei, eu achei que ele tivesse, né, saudade ou algo do tipo. Então eu falei, por quê? Ele falou, não, só perguntei mesmo. Ou seja, não fez questão nenhuma, né, pra eu voltar pra casa. E isso me deixou com uma pulga atrás da orelha. E aí eu fiquei pensando, será que ele tá com outra pessoa? Não tem muita explicação pra ele estar tão frio assim comigo. Então
eu decidi que eu ia para casa, né, no dia seguinte. Eu ia para casa e eu não ia falar nada. Eu ia chegar em casa por volta de basicamente umas 11 horas da noite, porque eu sei que se ele tivesse com outra pessoa, e por ser numa sexta-feira, né, quando eu ia voltar para casa, eu imaginei que ele ia sair com essa pessoa. Então eu esperei, cheguei do trabalho, fui direto para casa da minha mãe e esperei dar o horário para mim ir para casa. E eu fui para casa. Deu 11 horas da noite, basicamente. Eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu vi que ele estava em casa, que tinha gente em casa. E eu vi que algumas das luzes da casa estavam acesas. Então eu cheguei em casa e falei, bom, pelo menos ele tá em casa, né? Então eu entrei. E quando eu entrei, tinha uma música ambiente, sabe, na casa. E ele nunca foi escutar música. Então eu estranhei aquela situação de música, sabe, dentro de casa. Eu nunca vi ele escutando música, da parte de música romântica, gente. Pelo amor, né? Ele nunca escutou música romântica comigo. E aí eu, na sala eu não vi ninguém, na cozinha também não. E a porta do quarto tava fechada, né? E na minha cabeça já veio, eu vou pegar ele com outra mulher. Ele tá me traindo, ele tá com outra pessoa. E eu tentei me preparar pra isso. E nisso eu fui e abri a porta do quarto. Quando eu abri a porta do quarto, meu mundo, sabe? Meu chão, tipo, eu fiquei sem chão. Meu mundo caiu. Eu olhava a situação, eu me tremia toda. Eu fiquei, tipo, não acredito que é isso mesmo que eu tô vendo. E sim, ele estava na cama, na nossa cama, na verdade na minha cama, tendo relação com outro homem. E eu, na hora eu fiquei, acredito que devo ter ficado bastante tempo assim, paralisada, olhando. E eles estavam, sabe, uma coisa, sabe, que eu nunca vi, ele nunca teve comigo. E aquilo ali, sabe, acabou comigo. Eu amava ele, sabe, eu comecei a chorar. E ele, quando ele viu, ele veio correndo, sabe, e tipo, meio que tentando esconder, né, o outro rapaz que basicamente tinha a mesma idade que ele, de mim. E eu lembro que o rapaz saiu e eu comecei a gritar com ele, perguntar por que ele tava fazendo aquilo. Eu falei que eu tinha nojo dele, sabe, e ele veio tentar me abraçar e eu comecei a bater nele. Eu comecei a falar, sai daqui, eu te odeio, eu vou contar isso pra todo mundo, sua família vai saber o homem que você é e tal. E ele começou a falar, não, por favor, pelo amor de Deus, não fala, eu faço tudo o que você quiser, não fala, não conta pra minha família, não conta pros meus pais. E na hora do desespero, eu peguei minhas coisas, sabe, e saí, né, voltando pra casa da minha mãe. Eu liguei pros pais dele e falei tudo pros pais dele, falei, eu tô deixando seu filho, eu não quero mais saber do seu filho, o seu filho fez isso, eu cheguei em casa, eu peguei ele com outro homem. E na hora, tipo, a mãe dele não acreditou, né, o pai dele com a gente quase matou ele. E acredito que na hora da raiva, né, eu acabei, né, falando tudo. E eu tava me sentindo destruída e eu também queria que ele tivesse algum tipo de consequência com isso, sabe? Eu lembro que na família dele foi um maior alvoroço por conta disso tudo. E ele ficou com bastante raiva de mim, sabe? Ele ficou com muito ódio de mim, parecendo que eu tinha feito alguma coisa para ele. Obviamente, né? Talvez eu não deveria ter que contar, mas na hora da raiva eu acabei explodindo, né? Contando tudo. Mas não foi pior do que ele fez, sabe, comigo. O que eu fiz foi consequência, né, do ato dele, né, do que ele fez. Então a família dele ficou revoltada com ele, né, obviamente, né, acho que bastante gente ficou revoltada com ele, minha família também, né, ficou com muita raiva dele. E eu lembro que nisso eu mandei mensagem pra ele, pra pegar minhas coisas, né, e ele falou que eu não ia pegar nada de dentro de casa. E eu falei, como assim? As coisas é minhas, eu falei, comprei, como que eu não vou pegar nada? Tudo que tem dentro da casa é meu, a única coisa que é tua é a casa. Fora isso, as coisas são minhas. E ele falou que não, que por eu ter contado, por eu ter falado tudo que eu falei,
por eu ter acabado, né, com a vida dele, que foi o que ele disse, que eu acabei com a vida dele como se ele não tivesse feito nada pra mim, como se ele não tivesse acabado comigo. Ele falou que não ia me devolver mais nada. E eu tentei de todas as formas, sabe, pegar minhas coisas. Aí tentei, né, com a família dele também. Só que até acho que os pais dele também não estavam falando com ele. E eu fui na delegacia, né, pra poder tentar recuperar minhas coisas. E eu não tinha nota fiscal, né, das coisas que eram minhas, que não tinha como eu provar que eu que comprei. E acabou que eu voltei pra casa dos meus pais, com a mão na frente e outra atrás. Tudo aquilo que eu lutei pra ter, que eu trabalhei bastante, né, pra conseguir, pra conquistar. E simplesmente eu perdi. Eu perdi porque ele ficou com raiva de mim por um erro dele, que ele que errou comigo, sabe? Além de ter sido traída, eu simplesmente fiquei sem nada. Faz 2 anos que isso aconteceu. Acredito que eu tenha superado, né, a perda dos meus bens materiais que eu lutei tanto, né, que eu trabalhei tanto para ter. E superei, né, esse relacionamento que pra mim só me deixou, sabe, aprendizado, né? E eu nunca mais, gente, eu nunca mais saio da minha casa, sabe, do meu aconchego, do meu lar, e pego minhas coisas e vou morar com outra pessoa, gente. Eu nunca mais faço isso. Atualmente eu tô em outro relacionamento, né? Só que dessa vez eu tô com meus pés no chão, né? Eu tô mais firme. Até porque ele me passa isso, né, que era uma coisa que eu não tinha no outro relacionamento e eu não consegui, né, meio que distinguir isso, então diferenciar, né, isso. E ele me dá, sabe, todo o suporte que eu preciso, todo apoio. Ele fala de planos futuros, né, comigo. A gente já tá vendo tudo pro casamento e tudo mais. Nós estamos, né, correndo atrás de nós nos casarmos e fazer tudo direitinho. Não moramos juntos ainda. E hoje o que importa é que eu tô feliz, eu tô bem no meu relacionamento. Não tenho contato com ele, mas o que eu sei, né, dele é que ele ainda não se assumiu, continua na mesma. Ele entra em relacionamento com mulher, sai de relacionamento com mulher e não se assume. Então eu não sei o porquê que ele vive assim. E também, hoje em dia, não me interessa, sabe? Fala, galera! Gente, hoje eu trouxe essa história aqui de uma seguidora minha, né? Que é uma história de traição. A traição em si, ela já é ruim. Imagina quando você pega o ato na sua própria cama, né? E com um sexo oposto, que é o que você não espera. E como ela mesma falou, eu esperava pegar a traição dele com outra mulher. Agora, não com um homem, né? Até porque acredito que ela não sabia disso, obviamente não, senão ela já tinha, pelo menos, né, eu acho, né, que ela já tinha saído do relacionamento. Mas ela ainda tentou salvar o casamento deles e tal. E o que ele ganha com isso, gente? O que ele ganha com isso? Eu acredito que ele fazia isso por conta da família, porque a família, né, era rígida, como ela falou, que talvez não ia aceitar isso de jeito nenhum, né? Os pais dele não iam aceitar isso. Tanto é que quando ela viu ali, né, o ato, a primeira coisa que ele falou foi: não conta com meus pais, não conta com minha família, eu faço o que você quiser, por conta do medo, né, da família descobrir. Então ele se escondia tanto por conta da família, porque medo da mulher descobrir ou algo do tipo ele não teve, porque ele levou o rapaz para dentro da própria casa deles, sabe? Ele levou o rapaz para a cama deles. Então ele não teve respeito, ele não teve medo, ele não teve nada. Simplesmente ele continua se relacionando com outras mulheres, enganando outras pessoas, né, outras mulheres, porque ele se engana, porque na verdade ele sabe que ele gosta do sexo masculino, mas continua se envolvendo com mulheres. Será que ele acha que, tipo, algum dia eu vou gostar do sexo feminino, eu vou aprender a gostar? Porque a família já descobriu, porque ela já contou. Então eu acho que ele tinha, né, que se assumir logo, né, que realmente ele gosta do sexo masculino e arcar, né, com a responsabilidade, a consequência, não ficar saindo com outras mulheres, enganando, né, outras mulheres, porque a pessoa se envolve com ele achando que ele gosta, né, do sexo feminino, só que não. Só que tá bem nítido que ele não gosta.
Mas, né, vai entender a cabeça do ser humano. Ela perdeu os bens materiais que ela tanto trabalhou para ter, né? Porque quando ela se envolveu com ele, né, ela achou que fosse dar em alguma coisa, né? E acabou que levou tudo para casa dele. E eu não aconselho muito a fazer isso não, gente. Eu acho que você tem que ter uma segurança, sabe? Se realmente é aquilo que você quer. Porque, como ela mesma falou no começo, ele não... Quando ela falou de ir morar junto e tal, ela falou que ele não ficou muito animado, não era bem isso que ele queria. Então, acho que dali ela já tinha que voltar e dar um passo para trás novamente, né? Mas aí ela quis continuar, dar continuidade e deu no que deu, né? Mas que bom que agora você está num relacionamento, né? Num relacionamento que você se sente segura, né? Que você tem confiança no seu parceiro. Espero que dê tudo certo pra você. Que bom, né? Que você conseguiu superar esse relacionamento, né? Superar a perda, né? Dos seus bens materiais que você trabalhou tanto pra ter. Mas é aquilo, né? Bens materiais a gente trabalha e a gente conquista novamente, né? O que importa é que hoje você tá feliz, você tá bem. E vocês, gente, eu quero a opinião de vocês. O que vocês fariam no lugar dela se vocês passassem por situações parecidas ou igual a que ela passou? Qual seria a reação de vocês? Deixa aí no comentário, tá bom? E se você também tem qualquer tipo de história pra me contar, me mande mensagem no direct do Instagram. Curta, comenta e compartilha. E se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve, tá bom? Beijo, beijo e até a próxima.